Velho. Obrigado, Pai amado, por cada irmão que trouxe o seu dízimo, que trouxe a sua oferta. Que o Senhor, Pai amado, multiplique a sementeira, multiplique a tua bênção sobre a tua igreja, a prosperidade sobre a tua igreja. Nós oramos também, Pai amado, nesse momento, pela palavra que será ministrada, pelo nosso coração, porque nós precisamos entender a tua palavra. E eu sei, Deus amado, que só há uma forma de entendermos a tua palavra, é através da revelação do Espírito Santo. E nós cremos que o Espírito Santo ele já habita em nosso lugar, no nosso meio, ele já habita nas nossas vidas. É ele quem nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Nós entendemos, Pai amado, que a tua graça já foi derramada, que teu amor já foi derramado, e nós queremos entender, Pai amado, de maneira que não reste dúvida em nosso coração, de maneira que não reste dúvida, Pai amado, na nossa mente, que possamos entender a plenitude da tua graça e do teu amor, porque nós somos perdoados por uma dívida impagável, fomos perdoados, Pai amado, por um crime impagável, mas o Senhor nos perdoou e nos amou. Obrigado, Deus, abre o nosso entendimento, que o nosso coração, ele seja um coração bom, segundo a tua palavra, para que a tua palavra venha multiplicar, em nome de Jesus, amém? Podem sentar em nome de Jesus, glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo o Evangelho que João escreve, capítulo 19, João capítulo 19, versículo 28 ao 37, amém? Todos encontraram? Glória a Deus. João capítulo 19, a partir do versículo 28, diz assim: Jesus sabia que a sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, e colocaram na ponta de um caniço de isopo, e ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto, e portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança, e no mesmo instante, correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharão para aquele a quem transpassaram, em nome de Jesus. Amém? Irmão, o tema que queremos compartilhar nessa noite é: está pago, está quitado, está finalizado. Essa é uma palavra que talvez, na nossa forma de agir, depois de ser salvo, não faça sentido. E a gente percebe que na vida de muitas pessoas não faz sentido. Mas porque a forma que ela vive, muitas vezes, demonstra ainda que ela continua pagando algo, continua transferindo algo, continua com aquele sentimento de que eu ainda devo alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso buscar de uma certa forma para que eu possa pagar aquilo que foi feito. Mas quando a gente vai olhar a palavra de Deus, esse momento,
O chamado momento final de Jesus na cruz do Calvário, quando ele diz, tetelestai, está consumado, está pago, acabou, eu finalizei aquilo que meu Pai mandou que eu fizesse. Ele pode não fazer tanto sentido para você, ou até mesmo para nós em geral, mas quando Jesus ele está naquele momento, ali, falando aquilo, tem uma importância cósmica, uma importância que ultrapassa, transcende a eternidade. Ele não falou algo para embelezar a sua crucificação, ele estava declarando para o mundo, declarando para as pessoas, declarando para os céus, que ele cumpriu a missão que o Pai deu a ele, e que ele, por escolha própria, se submete na economia da Trindade. Ele escolhe, ele se submete a essa missão de vir morrer, de vir padecer, sofrer, pagar uma dívida impagável. Ele veio e fez, ele veio e cumpriu. Em suma, eu poderia falar para você agora, então você não precisa pagar nada para ser salvo. E já poderia terminar aqui a pregação. E todos iríamos para nossas casas, como diz João, a profecia que todo mundo gosta. Todos foram para suas casas, João 7, 53. Mas a intenção nossa é nos aprofundarmos um pouquinho naquilo que ele está dizendo. Porque quando Jesus, aqui no capítulo 19, ele está pendurado na cruz, crucificado, quase rendendo o seu espírito. Quando a gente vai olhar o livro de João, ele observa Cristo Jesus, e você percebe que a partir do capítulo 13 de João, toda foi uma preparação para este dia. Jesus ele começa a lavar os pés dos apóstolos, dos discípulos. E ele começa ensinando para os discípulos que era necessário que eles também fizessem isso. Ou seja, que eles também entendessem que o maior no reino de Deus não é aquele que manda. Que o maior no reino de Deus é aquele que se entrega, é aquele que serve, é aquele que dá a vida pelo seu próximo. Esse é o amor que Jesus estava nos ensinando. Esse é o amor que Cristo estava apresentando. Este é o amor que ele estava praticando. O grande problema, a grande questão é que nós não entendemos. Que nós não compreendemos a dinâmica do amor de Deus acerca do que ele fez. Para muitas pessoas, o que Jesus fez foi algo simples. Ele morreu porque ele tinha que morrer e acabou. Não é algo simples. Ele estava preparando tudo para aquele grande dia. Aí você pergunta, mas como eu adquiri essa culpa? Eu não tenho culpa de Adão ter pecado, de Eva ter pecado. Eu não tenho culpa de carregar um peso que não foi eu. Eu não estava lá. Eu não estava presente. Não fui eu que fui convencido pela serpente de querer ser parecido com Deus e desobedecer a Deus. De fato não fomos nós. Mas eu faço uma pergunta para você e você responda para você mesmo. Hoje, você consegue parar de pecar sozinho? Quantas vezes você cometeu algum ato que desobedeceu a Deus durante essa semana? Foi Adão que pecou por você? Foi Eva que pecou por você? Foram os profetas que pecaram por você? Não, você fez, eu fiz, eu cometi. Logo, eu sou ou era tão culpado quanto Adão. E eu estou falando de uma forma aqui simplificada. É claro que se formos entrar em um estudo mais relacionado a isso, entenderíamos muito mais. Mas eu quero simplificar para você entender. Nós tínhamos uma culpa que transcendia toda a humanidade. Nós tínhamos uma culpa que transcendia todas as coisas. E quando Deus, o próprio Senhor, Ele profere uma profecia,
de que por causa do pecado de Adão, de Eva, o pecado entraria no mundo, e esse pecado, o pecado original chamado, traria para a humanidade a morte, que a partir daquele momento, o ser humano, ele simplesmente, irmãos, nós somos livres, mas somente para pecar. Não, mentira, sim. A nossa liberdade, ela se limita ao fato de fazer o que não agrada a Deus. Porque até que Jesus ele viesse, nós não tínhamos o poder, a capacidade de vencer o pecado. Isso só foi possível quando Jesus ele se entregou naquela cruz e nos deu a vitória sobre o pecado. Ou seja, a partir de Cristo Jesus, agora nós temos o poder para vencer o pecado, mas foi por causa de Jesus, porque Ele pagou o preço que eu e você não tinha a capacidade de pagar. E é tão importante de nós refletirmos acerca dessa verdade. O mundo em trevas, Deus ele envia os seus profetas para anunciar. E as pessoas falam assim, não, porque Deus ele tem um plano B. Vocês já ouviram isso? Porque Deus enviou Moisés, só que Moisés falhou. Deus enviou fulano, mas fulano falhou. Aí Deus teve que enviar o seu filho. Não. Deus não enviou Moisés como uma pessoa que fosse salvar, e na tentativa de salvar falhou. E Deus ele erra várias vezes, até que ele pensou assim, não, agora eu vou ter que enviar meu filho, porque só ele consegue. Não. Deus sempre teve um plano. O plano sempre foi Jesus Cristo. Ele nunca foi uma segunda opção. Ele nunca foi um plano B para a nossa vida. Ele nunca foi uma falha, porque Deus falhou. Não, Ele desde o princípio, a palavra de Deus fala que desde a eternidade, o Cordeiro de Deus já estava sacrificado. Desde a eternidade, o Cordeiro de Deus já tinha cumprido a sua missão, diz em Apocalipse. Que verdade maravilhosa! Eu não sei, mas quando eu olho, quando eu vejo isso, quando eu entendo isso, eu percebo que a minha vida está na mão de alguém que tem um poder que transcende toda e qualquer realidade, que eu não preciso me preocupar. E Jesus, quando Ele vem, o propósito dele não foi nos possibilitar uma salvação. Porque tem gente que pensa o seguinte, Jesus veio, ele nos dá a possibilidade de salvação. Não é possibilidade, ele veio para salvar. Ele veio para curar, para libertar, para transformar. Não é uma possibilidade. Porque quando eu coloco como uma possibilidade, eu estou dizendo que há outras possibilidades. Há outros caminhos, mas não há outro caminho. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sou eu, Jesus, aquele que os profetas falaram, aqueles que os homens que vieram, falaram. Eles vieram foi justamente para isso. Eles vieram para falar de mim. Eles vieram para profetizar de mim. Eles vieram justamente para falar que eu viria de Belém, numa manjedoura, mas que um dia eu iria morrer e ressuscitar. Eles fizeram. Foi para isso que eles vieram. E não é um segundo plano. Embora, na nossa vida, no dia a dia, tratamos Jesus como segundo plano. Quando vivemos a vida que nós queremos, pensamos, falamos como nós desejamos, e como segundo plano, que quando dá errado o nosso primeiro plano, a gente apela para Jesus. Não é verdade? Muitas vezes não fazemos isso. Durante o dia a gente tem outras prioridades. E no finalzinho do dia a gente fala, obrigado Senhor. Graças eu te dou pelo dia. Aí Jesus vai olhar assim, mas que dia que você teve? Carnal? Em pecado? Que dia foi esse? Onde você não orou? Onde você não leu a palavra, não meditou? Que dia foi esse?
onde eu fui esquecido por você. É isso. Jesus, ele nos deu prioridade quando ele veio a esse mundo. É claro que isso estava fazendo referência à obediência dele ao Pai, ao amor dele ao Pai. E juntamente com esse amor, ele diz que ele nos amou de tal maneira que ele se entrega para que eu e você pudesse ter acesso a essa vida eterna. O que eu quero dizer com isso? Jesus nos explica no capítulo 18 de Mateus, versículo 21, aquela parábola que a gente sempre usa, a parábola que quando o discípulo chega para ele e fala: mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes 7? Aí Jesus, ele vai contar uma historinha. Ele vai falar, e aqui eu quero trazer para você entender, que Jesus, ele está falando que havia um homem que devia 10 mil denários. É claro que fazendo uma analogia aqui, convertendo para os dias atuais, esses 10 mil denários, ele simplesmente equivale a uma dívida de 150 mil anos. Quem tem dinheiro para pagar uma dívida de 150 mil anos aí, amém? Não temos. Se nós não temos condições de pagar, por que tentamos todos os dias pagar e comprar o Senhor? Se nós não temos, por que todos os dias tentamos fazer algo para Deus, para achar que vamos convencê-lo de alguma coisa? Aí a pergunta que é, aí depois aquele homem, quando vem o cobrador, quando vem aquele que vai fazer a cobrança, ele chega: eu vim te cobrar os 150 mil anos de dívida que você me deve. Imagina aquele desespero, o desespero do homem, né, irmãos? Me deu até pena dele. Aí eu vou e me coloco no lugar dele, me deu até pena de mim, porque aquele homem me representava me representava. Era uma dívida que eu não tinha condições e não tenho condições de pagar. Aí ele vai e chora por misericórdia. Misericórdia, Senhor, não tenho dinheiro, não tenho nada, não tenho como eu pagar isso. Aí o que acontece? O Senhor perdoou a dívida dele. Aí aquele senhor sai dali, aí tem alguém devendo para ele um dia, imagina, ele devia 150 mil anos de trabalho. Aí havia alguém que devia para ele um dia de trabalho. E quando a pessoa chega para ele, faz o mesmo apelo: me perdoe, te devo só um dia de trabalho, uma diária, 35 euros. Né? 35 euros é pouca coisa. Eu vou te perdoar nada, miserável. Sapecou ele porrada no cara. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a dívida que tinha ao meu respeito e ao seu respeito, ela não existe mais. Quando Jesus na cruz do Calvário, ele diz: está consumado, está pago. Ele está dizendo claramente para Deus, primeiramente: Pai, a obra que o Senhor me entregou, eu cumpri. A dívida que havia para a humanidade, que ninguém podia pagar, eu paguei. O crime que a humanidade cometeu contra o Senhor, ao blasfemar, ao se revoltar, se rebelar, eu estou pagando com o meu sangue santo aqui nessa cruz. E a palavra tetelestai, ela tinha uns significados interessantes no antigo mundo. Talvez você não compreenda, como eu disse agora há pouco. Não, significa consumado, mas para Jesus ter falado essa palavra, está consumado, é porque tinha significados interessantes. O primeiro significado que tinha, no contexto comercial, era assim: imagine que tinha alguém que tinha uma dívida no banco. Naquele tempo ele fazia muitos empréstimos. Havia uma dívida no banco. Aí de repente a pessoa trabalhava, se esforçava, e ela pegava o seu dinheiro, juntava, ia lá no banco, ia lá no comércio, pagava, entregava: aqui vim trazer o meu dinheiro aqui, pagando a minha dívida. Aí o dono do comércio, o credor, ele pegava a dívida da pessoa que estava sendo paga, assinava um papel dizendo que estava pago. Ele dizia assim no final: tetelestai, está pago, você já não deve mais nada. E tinha outro significado também. O significado
judicial. Quando um preso cometia um crime, uma pessoa cometia um crime, que era presa, e quando ela cumpria a pena dela, o juiz chegava ao final da pena, ao final da prisão daquela pessoa, ao final dos dias, ele pegava um papel, assinava no papel assim, tetelestai. Aquilo significava garantia de que aquela pessoa jamais deveria ser julgada pelo mesmo crime, porque ela cumpriu a pena dela. Eu quero dizer para você uma coisa: só vive uma vida de arrependimento constante pelo mesmo pecado quem não recebeu o perdão de Deus. Porque se eu recebi o perdão de Deus, eu vivo diferente, a minha vida é transformada. Se eu continuo pecando na mesma coisa, é porque me falta algo, me falta aquele que pagou a dívida por mim. Se eu tento todas as vezes apresentar diante do Senhor sacrifícios, como se aquilo fosse convencê-lo de algo, é porque eu ainda não entendi o que é a salvação do Senhor Jesus. É porque eu ainda não entendi que eu fui perdoado. Eu só tento convencer as pessoas, quando eu ainda não recebi, quando eu ainda não tenho essa liberdade. Porque uma vez que de fato o preço foi pago e eu recebi na minha vida, eu não sou mais condenado pelos mesmos erros, eu não sou mais condenado pelos mesmos pecados. A dívida que tinha no meu nome já não existe, porque Paulo vai falar em Colossenses capítulo 2, e é interessante, depois você faça uma reflexão na sua casa, por que Paulo escreveu Colossenses? E no capítulo 2, a gente entende muito bem. Lá no título diz assim, que Paulo está combatendo o legalismo. Porque havia um povo que dizia que a salvação era meramente fácil demais. Que era algo que não era tão profunda, não era tão forte. E que eles começavam a praticar algumas coisas. Eu preciso orar 3 vezes ao dia, porque senão eu não vou ser salvo. Eu preciso cultuar 35 vezes na semana, no mês, porque senão eu não vou ser salvo. Eu preciso pagar sacrifícios ainda, porque senão eu não vou ser salvo. Eu preciso ofertar, entregar o dízimo, porque senão eu não sou abençoado, porque senão eu não sou salvo. As pessoas não tinham entendido o que era o Evangelho ainda. Elas não haviam entendido o que Cristo fez, foi de uma vez e para sempre. A dívida foi paga uma vez, para sempre. Ou seja, eu não preciso me preocupar com essas coisas. Então eu não preciso fazer. Se você pensa assim, é porque você ainda não foi alcançado. Porque se você foi alcançado pela graça e o perdão de Deus, você faz porque Ele já fez. Você faz porque Ele já cumpriu. Você vive essa santidade porque Ele já te ensinou que ser santo é o que agrada a Deus. Você faz isso não é porque você quer agradar a Deus, você faz isso por gratidão a tudo que Ele fez por você. Você não faz simplesmente para chamar a atenção dEle, você faz em resposta ao amor incondicional que foi derramado na sua vida. Você não é santo porque você quer mostrar para alguém que você é santo. Você é santo porque aquele que te escolheu também é santo. Você não faz simplesmente para chamar a atenção de ninguém. Agora, se você vive a sua vida tentando convencer, tentando chamar a atenção de pessoas, é porque você não entendeu quem é o Cristo Jesus. Mas é interessante que Jesus ele nos ensina a justamente entender que a culpa que nós carregamos, ou carregávamos, e ela já foi quitada, apagou, acabou. Não foi o Serasa que pagou, que acabou não, porque no Brasil tem uma lei que se ficar devendo durante 5 anos, o nome sai do Serasa. Não, a dívida foi paga, alguém chegou e pagou no meu lugar. Imagine você tem uma dívida imensa, e alguém que você nem conhece, chega e fala assim, olha, eu vou pagar, James, está devendo 150 mil anos, eu vou pagar essa dívida por você. Mas o que você quer em troca? Só quero o seu coração.
Eu não preciso mais fazer isso. Não, não precisa fazer, basta apenas obedecer aquilo que eu te ensinei. E quando Jesus ele estava naquela cruz, era justamente isso que ele estava falando. E havia também, naquele tempo, a palavra tetelestai, está consumado, um outro significado. O sentido sacerdotal. Todas as vezes que o sacerdote ele recebia uma oferta, o cordeiro, imagina, o cordeiro, ele recebia o cordeiro, ele tinha um papel de analisar o cordeiro, para saber se de fato o cordeiro não tinha nenhuma sequelas, nenhuma deficiência, se não tinha nenhuma mancha, porque era necessário ser um cordeiro perfeito para o sacrifício. E quando o sacerdote ele olhava o cordeiro, observava que o cordeiro era perfeito, pronto para sacrificar, ele dizia, tetelestai. Ele dizia, é isso, está pago. E a Bíblia vai falar que Jesus, estando naquela cruz, ele disse, está consumado, está pago. A dívida que estava no seu nome, no meu nome, eu paguei, diz ele. Ele pagou. Ele cumpriu. Estava conversando com uma pessoa de manhã, e ele dizia, achei interessante, Jesus ele já pagou a nossa dívida. O grande problema é que a gente quer fazer parte dessa salvação. E a gente fala, Senhor, o dinheiro que o Senhor deu para pagar a dívida não é suficiente, eu quero pagar juros. Porque eu sou bom. Porque eu preciso fazer parte. Mas Jesus, Ele só quer de nós o nosso coração. E uma vez que o nosso coração está em Jesus, está em Cristo, a obediência à sua palavra, ela é automática. Você passa a querer desejar esse Jesus, a viver para este Jesus. Porque, irmãos, eu costumo dizer, eu gosto muito, na passagem que Jesus ele vai falar, em Mateus mesmo, capítulo 25, capítulo 26, que ele começa a falar dos últimos dias, o sermão que ele fala dos últimos dias, ele vai falar que daquele grande dia, que ele vai estar assentado no trono, julgando todas as nações. Muitas pessoas vão dizer para ele, mestre, eu fiz isso em teu nome. Mestre, eu profetizei, ressuscitei mortos. Mas ele vai dizer, eu nem conheço vocês. Não, mas eu ia para o culto, eu ia para a igreja, eu ia para a oração, mas eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Aí vai vir uma turma que vai chegar e Jesus vai falar, podem vir, benditos do meu Pai. Mas mestre, qual é o entendimento? É porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Não é sobre vocês fazerem algo para mim, é sobre entender o que eu fiz por vocês e também, sabe, entenderem que eu amo vocês e ser cheio de mim. Vinde benditos do meu Pai, porque eu estava preso, vocês foram me visitar. A vida santa que Deus ele espera que eu e você viva. O Colossenses capítulo 3, Paulo vai falar aos Colossenses, a nova vida que você vive, é uma vida que precisa ser regada de santidade. Você que mentia, larga a mentira. Só entende o verdadeiro significado do preço é quem vive santidade. Paulo ele vai dizer, largue a imoralidade sexual, largue o pecado, apresente frutos dignos de arrependimento, parafraseando o que João Batista na sua pregação falou. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença do Senhor. Mas como é que isso funciona? Como é que eu posso? Como é que eu consigo? Você não consegue, você não pode, é Ele que dá de graça. Ele deu de graça, derramou de graça. Não foi porque nós pedimos, foi porque Ele quis entregar.
E ele vai falar, Jesus fala, a minha vida eu entrego, eu dou de forma voluntária. Ninguém está tirando a minha vida, eu estou entregando eu mesmo para se cumprir as Escrituras. Será que a gente entende que foi pago a nossa dívida? Quer dizer que a partir de agora eu não preciso fazer mais nada? Não preciso fazer, não, meu irmão, precisa, é óbvio, mas não é para ser salvo. Você ora, sabe por que você ora? Sabe por que eu oro? É porque você ama o Senhor. Todo casal que se ama, conversa entre si, se relaciona, na intimidade conversam, trocam ideias. Se eu amo ao Senhor, eu converso com Ele. Se eu amo a Jesus, eu quero conhecer Ele. Porque imagine eu falar que eu entendo que eu não preciso pagar preço nenhum, mas eu não conheço aquele que eu amo. Eu vou estar caindo no mesmo erro do que os samaritanos. Vocês adoram quem vocês não conhecem. Vocês estão adorando quem vocês nem sabem quem é. Pode ser qualquer coisa, de repente vocês estão buscando. Porque quando eu entendo que eu fui chamado, que foi pago, eu quero conhecer mais desse Senhor. E como é que eu conheço mais? É através da palavra. Não, mas eu leio um versículo por dia. Que é isso, irmão? Misericórdia. Um versículo por dia? Não consigo compreender, conceber, não dá. Mas pelo menos eu leio. Tá bom, mas se Jesus desse só uma gota do sangue dele, então? Ele deu tudo. Não sobrou uma gota sequer do seu sangue. E falar com orgulho que eu leio um versículo por dia, ou que eu leio um dia assim, 10 não faz sentido. Como amar alguém que eu não conheço? Como entender e conhecer alguém sem eu ler a palavra? Sem eu buscar a palavra e entender o sacrifício dele. Quando nós amamos o Senhor, nós entendemos o seu sacrifício. Nós entendemos o porquê nós somos chamados. Nós entendemos o preço que foi pago em nosso favor. Quando nós amamos ao Senhor, meu irmão, o pecado, ele de fato passa a ser um alvo errado. Eu estou tentando fazer o que é certo e acabei errando. Agora, quando eu peco de espontânea vontade, premeditado, eu não estou em Cristo. Eu não entendi o preço que Ele pagou. Quando eu medito, meu irmão, isso é preocupante. Porque quando eu conheço Jesus, nem deve passar pela minha cabeça tal sentimento, tal pensamento. É coisa de se arrepender e falar assim, me leva logo, porque não posso, não dá e não deve. Porque Jesus, Ele nos ensina sobre isso. Foi pago, não há nada. Quando é pago, que não há nada. Paulo vai falar que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está, observe, para quem está em Cristo Jesus. O problema é que eu vivo em desobediência ao Senhor. E eu vou dizer, não há condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. João, ele vai nos ensinar, na sua primeira carta, filhinhos, homens e mulheres de Deus. Eu vou parafrasear. Ele vai dizer assim, se vocês de fato amam o Senhor, vocês não pecam. Essa é a afirmação dele, não pecam. Aí ele vai falar, mas se todavia, vocês cometerem algum pecado, porque há essa possibilidade na nossa vida, irmãos. A nossa natureza, ela tende para o pecado. Se pecarem, saiba que há um Cristo, saiba que há um advogado, saiba que há um intercessor, saiba que Ele perdoa os nossos pecados.
Ele nos purifica de todas as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Ou seja, só vive em santidade quem é filho de Deus, porque entendeu a graça e procura viver a graça. Chegou um tempo de nós buscarmos entender melhor o que Cristo quis dizer. A vida que nós devemos seguir, quem é? Qual é? Senão Ele, senão Jesus. Todo mundo que está próximo de Jesus olhava para Ele e diziam: de fato este homem que está pregando, ele tem autoridade? Porque a Bíblia vai falar que as pessoas diziam isso, porque ele falava aquilo que vivia, diferente dos fariseus, que conhecem a Bíblia, que citavam a Bíblia, mas não viveram a palavra. E é tão gratificante entender que, irmãos, a minha segurança está em saber que eu não preciso pagar nada. A minha segurança está em saber que a minha salvação, ela não está nas minhas mãos. Porque se estivesse nas minhas mãos, irmãos, seria um problemático para mim. A minha salvação está nas mãos do meu amado Jesus. E Ele já pagou o preço, Ele já cumpriu. Paulo vai falar que o escrito de dívida que tinha em meu nome, a dívida, o pecado que tinha no meu nome, que a lista não é pequena, Ele rasga, Ele cancela, Ele crava na cruz do Calvário e paga em meu lugar. Todos os dias eu penso sobre isso. Ah, mas isso me dá motivo para pecar, porque Ele já me perdoou. Não, isso me dá motivo ainda mais para obedecê-lo, ainda mais para amá-lo, ainda mais para viver por Ele, porque eu entendi que a dívida que estava, é como se tivesse uma guilhotina na minha cabeça, pronta para cair, mas Ele foi lá e destrói essa guilhotina. Não há mais nada, não há culpa, não há medo. Ah, se Jesus voltasse agora, meu irmão, tenho até medo de Jesus voltar. Aí você me quebra. Ter medo de Jesus voltar, irmão, é porque teu coração não está nele. Porque se estivesse nele, você não teria medo. Sabe por quê? Porque a tua vida é Ele, teu relacionamento é com Ele. E é justamente sobre isso. Quanto mais o tempo se aproxima, Hebreus vai falar que é consolo, consolai uns aos outros, que Ele está voltando. Aquele mesmo Jesus que disse está consumado, o consumado é a salvação, foi consumada. O consumado é, Ele recebe o nome que está acima de todo nome. Consumado quer dizer, o preço já foi pago. Consumado quer dizer, eu estou voltando para o Pai, para o lugar que é o meu lugar, a destra dEle. Está consumado quer dizer, eu tenho cetro de justiça, cetro de equidade, eu tenho um cetro de ferro para julgar todas as nações, eu tenho o domínio de todas as coisas, eu paguei o preço que tinha para pagar, eu sou o soberano do universo, eu sou o rei do universo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, porque eu tenho controle sobre todas as coisas. Está consumado. Está consumado. Cristo foi glorificado, Ele foi recebido nos céus pelos anjos em festa, e Ele devia ser recebido todos os dias das nossas vidas em festa, em adoração, em alegria, em amor, em obediência, porque está consumado, está pago. Pare de ficar choramingando, pare de ficar se fazendo de vítima. Você é filho, você é herdeiro do Senhor, você está em Cristo Jesus. Jesus, Ele já nos perdoou os nossos pecados. Há 2 pecados. Um pastor que eu conheço, que foi meu pastor lá no Brasil, ele dizia que há 2 pecados que não podem ser perdoados. Primeiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e há um outro pecado que não pode ser perdoado. Quem é que sabe? Não precisa responder não. O pecado não arrependido.
Esse é o pecado que não pode ser perdoado. Só é perdoado quando há arrependimento. Arrependimento não é aqui, ó, falei. Arrependimento é viver. Quando eu me arrependo daquilo que eu fiz, quando eu me arrependo do pecado que eu cometi, eu passo a viver uma vida santa. A minha presença no lugar que eu estou, ela causa sim diferença. Porque, irmãos, porque há diferença, eu até falei no GC, há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Há diferença entre aquele que entendeu o preço que foi pago e aquele que não entendeu o preço. Quando Jesus fala para os judeus, vinde a mim todos vocês que estão cansados. Cansados de quê? Cansados do legalismo. Era isso que ele estava falando. Cansado de fazer, cansado de pagar preço, cansado de matar cordeiro. Vinde a mim todos vocês que cansaram disso. E entenda que eu aliviarei vocês. Que eu vou dar a paz que vocês precisam. Eu vou dar para vocês a vida que vocês precisam. O refrigério que a tua alma precisa. Eu só entendo o amor de Deus quando eu estou em Cristo Jesus. Aí sim a gente compreende. E eu quero dizer para você, para nós encerrarmos, que apesar das nossas mazelas, muitas vezes das nossas culpas, muitas vezes das nossas pretensões, que muitas vezes fogem o controle, fogem na verdade a santidade de Deus, ainda assim Ele é um Deus que nos permite se arrepender, nos permite viver uma vida diferente. Quando Pedro, olha só Pedro, irmãos, Pedro, que foi um dos maiores apóstolos da primeira igreja, Pedro estava com Jesus. Pedro, ele fez milagre, expulsou demônio, curou enfermos, isso antes de Jesus subir. Aí certa vez Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, quando tu te converter, agora imagine que impacto, né? Falei, se Pedro não era crente, e eu então? Quando tu te converteres, apacenta o meu rebanho. Eu fiquei pensando e analisando, eu falei, meu Deus, corre tanto risco de eu estar vindo à igreja, falando de Jesus, recebendo de Jesus, e mesmo assim, Jesus está falando para mim assim, ó, James, quando tu te converter, e talvez eu nem tenha ouvido, talvez a gente viva assim, nem está ouvindo essa voz, quando tu te converteres, o te converteres é, entenda o que eu fiz, e apenas aceite o que eu fiz, e não precisa de mais nada, então, não precisa de mais nada, para você ser salvo, nada, porque um salvo ele se santifica, porque um salvo ele busca fazer o que é correto, um salvo pratica o que Deus quer que pratique, e eu quero que você reflita sobre isso, tira o peso do teu coração, de achar que você precisa de fazer alguma coisa, tira do teu coração isso, mas eu vou viver do jeito que eu quero, então você não está em Cristo Jesus, eu quero só que você entenda, que você não precisa fazer nada, para ser salvo, apenas entender que a graça de Deus, o favor, quem fez alguma coisa para receber a graça de Deus aqui, diga amém, ninguém, porque o nome graça já é justamente isso, é o favor imerecido, é o favor de Deus que eu não merecia, e mesmo assim Ele me deu, e mesmo assim Ele me entregou, amém? Fique de pé no seu lugar, nós iremos orar ao Senhor, nós iremos apresentar o nosso coração diante do Senhor, e a minha oração é que você possa tirar o peso do seu coração de achar que precisa convencer a Deus de alguma coisa, porque Ele conhece o nosso coração,
Ele sabe daquilo que eu penso, da motivação, daquilo que eu estou fazendo. Ele sabe porque você está aqui. Ele sabe quando você abre a boca para pedir perdão. Ele sabe a motivação do teu perdão, das tuas palavras, dos seus pensamentos. Ele sabe, ele conhece tudo, 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 tudo. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar a Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é um Deus grandioso. Pai, nós oramos nesse momento, Senhor amado, porque, Pai amado, nós entendemos que sem a Tua presença nós não somos nada. Pai amado, eu oro para que possamos, nesse tempo, nesse momento, entender, Pai amado, que o preço já foi pago, que a cruz que era para mim, o Senhor já levou, que o pecado, Pai amado, o Senhor já levou naquela cruz, e quando o Senhor falou está consumado, nós entendemos, Pai amado, que sim, o Senhor já pagou o preço, e a vida que nós devemos viver agora é uma vida santa, uma vida onde o Senhor é glorificado, onde o Senhor é exaltado. Oh Deus, ajuda-nos, Pai amado, a entender, Senhor, a entender esse preço que foi pago. Ajuda-nos, Pai amado, a viver essa leveza no Teu Evangelho. Entender, Pai, que a santidade tem que ser um prazer na nossa vida. Entender que conhecer ao Senhor através da Tua palavra tem que ser um prazer. Que orar tem que ser um prazer. Que louvar tem que ser um prazer. Uma resposta nossa ao que o Senhor fez. Que as nossas palavras, Pai amado, elas sejam de fato genuínas diante do Senhor. Que o Teu poder que tem sido derramado nas nossas vidas, Pai, nós queremos que o Senhor seja, Pai amado, aquele que guia o nosso coração. Que os nossos olhos, Pai amado, venham ver aquilo que o Senhor quer que nós venhamos ver. Que a nossa boca, ela profira, Pai amado, as maravilhas da Tua palavra, a maravilha de quão grandioso Tu és. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura és, coisas velhas já passaram. Os nossos pecados foram perdoados naquela cruz do Calvário, os nossos pecados foram apagados. Não lembre mais, não viva mais, não faça mais. Você é nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Viva em obediência à palavra. No coração de um santo não pode haver rancor, no coração de um santo não pode haver imoralidade, no coração de um santo não pode haver nada que desagrade ao Senhor. No coração de um homem santo, de uma mulher santa, o que habita é o Espírito Santo, o que habita é a plenitude do Senhor, o que habita é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, perdoa-nos, Pai, revela a Tua presença, revela o Teu amor neste lugar. Perdoa-nos, Pai amado, por todas as vezes, Pai, que demos um péssimo testemunho de Ti. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que pecamos contra Ti, contra o nosso irmão, com palavras, com atitudes, e nos ensine a entender, Pai amado, que o Senhor já pagou esse preço, Pai, e é essa vida que nós desejamos e almejamos, uma vida que Te agrada, que o Senhor seja glorificado. Ajuda-nos, Pai amado, a viver esta vida, Senhor. Nós não queremos mais viver aquela vida do passado. Nós não queremos mais viver aquela vida, Pai amado, mentirosa, adultério, prostituição. Não queremos mais. Nós queremos essa nova vida que o Senhor nos deu, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida, Pai amado, onde de fato o Teu nome seja glorificado. Aleluia, Deus. Tu és santo, Tu és poderoso. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Se eras a palavra, com Deus no
Você que sabe cantar essa canção, louve a Ele que é digno. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Declare em louvor a Ele que é digno. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. O amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno, Senhor. Obrigado pela beleza da Tua santidade que foi revelada aos nossos olhos pecadores. E mesmo assim nós não perecemos, pelo contrário, nós somos aceitos por Ti. Isaías, quando ele vê, ele contempla, oh Deus, ele fica desesperado. E nós, ao vermos Jesus em sua glória, nós nos alegramos porque temos o privilégio de saber que Ele já pagou o preço e que nós temos livre acesso à sala do trono. Oh Pai, ajuda-nos a viver em santidade, ajuda-nos, Pai amado, a viver em obediência, não como um pagamento, mas como resultado daquilo que já foi feito. E nos ensine, Pai amado, a viver para a Tua glória. Eu oro, Pai amado, para que a Tua igreja, Senhor, viva esse tempo abençoado. Eu oro para que a Tua igreja viva esse tempo extraordinário, um tempo de intimidade nas coisas ordinárias, um tempo de intimidade, Pai amado, no café da manhã, no trabalho, no almoço, sem precisar ver anjos, nada que venha a ser santo, Pai amado, naquilo que é simples. Que Teu nome venha a ser glorificado naquilo, Pai amado, que o mundo não dá valor, a família. Que Teu nome seja glorificado, Pai amado, naquilo que as pessoas não entendem, Pai amado. No escovar os dentes, em estar na casa de banho, oh Pai, que Teu nome seja glorificado em todo o tempo, em todo lugar, em toda circunstância, através da nossa vida. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo Teu perdão, Pai amado, que alcançou o nosso coração. Obrigado pela verdade que foi derramada em nosso coração. E nos ensine, Pai amado, a praticar, não só hoje, mas todos os dias. Obrigado pela Tua palavra que foi ministrada. Obrigado pela Tua graça que entendemos que foi derramada e tem sido derramada de maneira abundante, todos os dias, a todo instante. A Tua proteção, que é uma proteção presente, uma proteção real, não é algo que vai vir, mas já está. Obrigado, Deus. Eu oro, Pai amado, para que essa semana seja uma semana abençoada, maravilhosa, para que essa semana seja uma semana impactante, poderosa, de intimidade poderosa. Pai, nos leve em segurança aos nossos lares,
Livra-nos, Pai amado, do acidente. Nos livre, Pai amado, de tudo aquilo que não te agrada. Nos livre do homem mau, da mulher má. Nos livre, Pai amado, daquilo que vai trazer para a nossa vida, Pai amado, prejuízo. E nos faça viver em santidade. Que ao assentar à mesa mais tarde, para aqueles que vão jantar, a Tua presença esteja ali de maneira poderosa. Obrigado, Senhor, pela graça e pelo amor. Em nome de Jesus, levante sua mão nesse momento. Pai,